Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Galera, que massa! Estamos hoje começando a semana de número 28. É o dia 190 que a gente está lendo a Bíblia juntos, sabia disso? Muito legal, não é mesmo? Eu estou muito feliz, muito contente porque a gente está nessa trilha, nesse caminho. 190 dias já alcançados lendo a palavra de Deus. Ainda tem alguns por vir, mas a gente já passou da metade e isso é muito, muito especial. Glória a Deus pela sua vida que está aqui com a gente, porque você está acompanhando, persistindo, permanecendo nesse seu alvo, nesse seu plano, nesse seu desejo. Muito bom, hoje a gente vai começar a semana de número 28 com 2 Crônicas capítulo 12, 2 Crônicas capítulo 13 e também 2 Tessalonicenses capítulo 3. É isso aí, nós vamos hoje encerrar o livro de 2 Tessalonicenses e aí a gente então começa a semana de número 28 desse jeitão, beleza? Glória a Deus, vamos nessa, 2 Crônicas 12, 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 3. Pai, obrigado Deus por esse dia, pelo seu amor constante em nossas vidas. Nós dizemos que dependemos e amamos depender do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus presente. E Deus, nós somos gratos ao Senhor porque nós podemos contar contigo, nós podemos desejar e viver as nossas vidas aos teus pés, e não é um Deus que não responde, não é um Deus que não age, não é um Deus que não se move, não é um Deus que não fala, mas ao contrário disso tudo, é um Deus que fala, se move, age, nos escuta, nos vê e percebe as nossas necessidades. Deus, o Senhor nos vê. O Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor consegue entender onde nós estamos, como nós estamos, e isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos vê, Pai. Eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. Fica conosco enquanto lemos a sua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos nessa. 2 Crônicas, capítulo 12. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito, com ele conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala de guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ela agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias.
Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemarim, os montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me! Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho de 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que eles estavam em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesama e Efron, com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Glória a Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos com vocês.
nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dissemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.